Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para o nosso react da partida de ontem, da coletiva concedida após a partida de ontem lá na Colômbia. O Palmeiras empatou com o Júnior de Barranquilla por 1-1 e o Abel Ferreira deu uma coletiva, como sempre, como é de praxe, e sozinho, né? Normalmente tem um jogador do lado, talvez tenham mudado o protocolo, não sei. Mas o Abel está dando a entrevista sozinho. Vamos colocar ele aqui na tela e vamos para o que interessa. Fala aí, Abel. Queria que você destacasse aí as dificuldades que o Palmeiras enfrentou aqui. Vai na frente. Campo, clima, gramado. Viagem. Dentre tudo isso, você acha que o empate saiu de bom tamanho? Acho que tu, como jornalista, podes elucidar bem os teus colegas tudo o que tu acabaste de me dizer. Eu acho que jogamos com uma equipa agressiva, fresca, intensa, que entrou muito forte no jogo. Fez um golo nos 6 minutos, um golo com uma infelicidade nossa. É claro que vê-se claramente que o Maurício quer tirar o pé, mas enfim, realmente há um contacto. Eu acho que parece que este ano o VAR vai funcionar. Isso é bom. O ano passado o VAR aqui da Conmebol não funcionou e este ano parece que vai funcionar. Isso é coisa boa. Portanto, realmente houve um toque. Ele está dando um jeito de, obviamente, todo mundo entendeu, né? Ele está falando da final em Lima, quando o Pulgar do Flamengo tinha que ter sido expulso e o VAR não fez nada. Era uma expulsão no meio do primeiro tempo que certamente mudaria bastante o panorama do jogo. E o Abel está fazendo a crítica de uma forma positiva, né? Que bom que está funcionando agora, isso é uma coisa boa. Claro que está sendo irônico, mas não deixa de ser uma crítica pertinente. A gente ficou bravo porque ele criticou, não pode criticar, tem que ser roubado e ficar quieto, né? É isso? Tá bom. Aqui para vocês. E o nosso adversário aproveitou muito bem o golo e depois a partir daí eu acho que o nosso adversário se fechou bem, num gramado muito difícil de se jogar para quem tem que propor e criar, mas não foi esse o problema. Eu acho que nós, quando entramos no ritmo de jogo, mesmo na segunda parte, quem entrou muito bem, o Sousa, o Kelvin, o Lucas, o Filipe e o Luigi entraram muito bem. Tivemos o gol que fizemos, tivemos uma situação do próprio Filipe dentro da área, tivemos vários remates fora da área que passaram muito curto. Muito sinceramente, apesar do nosso adversário estar mais fresco, apesar do nosso adversário ter sido mais intenso no início e apesar de tudo o que tu falaste anteriormente, eu acho que só nos faltou realmente, pelas todas as oportunidades que criamos, fazer gol, nada mais. Pois é, isso foi pontuado no nosso pós-jogo, no nosso site. O Palmeiras teve muitas dificuldades durante a partida, a dificuldade inicial por conta do gramado. O Palmeiras se adaptou ao gramado no decorrer da partida. A gente via que havia uma dificuldade no começo. No segundo tempo, o Palmeiras já tinha aprendido a jogar, pegou as manhas de jogar naquele gramado. A prova disso é que criou uma porrada de chances de gol. E a bola não entrou. O problema é o que eu estou falando. O problema é que a bola não entrou. E futebol tem disso. Às vezes a bola não entra. O Palmeiras merecia ter saído com a vitória, jogou melhor nos 90. Houve momentos, é claro, que o Júnior foi melhor. Aquele comecinho, aqueles 5 minutos ali, o Júnior foi intenso e acabou descolando um pênalti. E temos sempre que falar que não foi falta na jogada que origina a cobrança que vai para dentro da área, que sai o pênalti, tá? Não foi falta do Arthur. Então, erro de arbitragem que leva ao gol. Ok. Podemos até discutir se foi pênalti ou não. O Abel até acha que foi. Eu tenho minhas dúvidas. Mas o Palmeiras, apesar de todas as dificuldades, jogou melhor que o Júnior. E se tivesse que ter um vencedor na partida ontem, eu acho que tinha que ter sido o Palmeiras. Buenas noches, profesor William Figueroa del Bocón Radio y Mac TV. Profesor, el segundo tiempo de Palmeiras fue muy bueno, un Palmeiras incisivo que atacaba y acorraló al Junior de Barranquilla. ¿Qué ocurrió en el primero? Porque fue un Palmeiras que esperó, le costó bastante, el Junior incluso tuvo para marcar más de una ocasión de gol
¿Qué pasó en ese primer tiempo? ¿Qué ocurrió con el equipo? Muchas gracias. Ele está, para quem teve dificuldade de entender o espanhol, que o Palmeiras foi muito bem no segundo tempo, mas que no primeiro tempo sofreu pressão do Júnior. E o que aconteceu? Por que o Palmeiras sofreu tanta pressão do Júnior no primeiro tempo? Pergunta, eu acabei de dizer, acho que o Júnior de Barranquilla entrou mais fresco, mais intenso, mais agressivo, mais pressionante, mas acabou por fazer o golo de um penalti que, na minha opinião, são lances que acontecem no futebol. Como eu disse, não há intenção nenhuma do meu jogador em fazer penalti, mas realmente há um toque e, como eu disse, espero que o VAR este ano funcione. O ano passado o VAR não funcionou, acho que não conseguiram ver, e este ano funcionou. E foi isso, acho que a diferença foi essa. O Júnior de Barranquilla entrou melhor no jogo e depois acho que tomamos conta do jogo, tomamos conta do ritmo do jogo, criámos oportunidades num gramado muito difícil de se jogar, sobretudo para uma equipa que quer atacar e propor o jogo, mas tendo em conta a quantidade de planos que fizemos fora da área e as oportunidades que tivemos, podíamos perfeitamente ter saído aqui com os 3 pontos. Abel, boa noite. Eu sei que você não costuma falar tanto individualmente sobre alguns jogadores em específico, mas hoje o Ramon Sousa foi um jogador que saiu, né, do banco de reserva para entrar, fez a diferença, e ele é um cara que, inclusive, no ano passado, eu me lembro em uma coletiva em que você citou alguns jogadores em que vocês gostariam de dar uma chance novamente em 2026. O Facundo Torres era um naquela época, o Ramon Sousa era outro, e aí ele foi garçom do Palmeiras aí no Campeonato Paulista, hoje entrou com mais uma boa atuação. Se você pudesse falar sobre ele e também do que é que você pensa já para o clássico contra o Corinthians, com esse acúmulo de desfalques. Como te disse, já tinha dito, acho que entrou muito bem no jogo. É um jogador que faz movimentos contrários ao Maurício. O Maurício é um jogador que gosta de mais vir ligar o jogo e muitas vezes deixamos essa situação do apoio e profundidade para o Lopes, mas em função daquilo que também tem sido o desgaste do Maurício, seleção, jogos atrás de jogos, acho que o Ramon entrou muito bem, fez golo, criou também para os colegas. Pena foi, como te disse, acho que faltou o detalhe de nós não conseguirmos fazer gol do próprio Arias. Vocês também conhecem. Teve também a oportunidade para poder fazer golos, mas infelizmente nós hoje não conseguimos fazer nas oportunidades que queríamos. E essa pergunta era... Vou recuperar primeiro os meus jogadores e teremos tempo para falar nisso antes do jogo, ou seguir ao jogo. Agora, a minha preocupação agora é descansar os meus jogadores, é recuperá-los. E às vezes nós questionamos algumas opções de alguns treinadores, mas se calhar lá no fundo quem tem razão é o Renato Gaúcho. O que o Renato falou? Agora eu admito que eu não entendi qual é a referência que o Abel fez aí ao Renato, a qual fala do Renato Gaúcho. Deixem aí nos comentários, por favor. Então ele fala aí, respondendo com relação à preparação para o derby. Não tem o que fazer, agora tem que descansar e ver como que os jogadores reagem a esse cansaço, essa movimentação toda. Quem tiver condição vai para o jogo, é claro. Ainda mais porque o Palmeiras vai ter finalmente aqueles 3 dias de descanso, se bem que um é para viagem, né? É uma viagem longa, 6 horas e tal. Com relação a Ramon Sousa, cara, a entrada dele mudou o jogo ontem, à medida que o Flaco Lopes também muda o posicionamento com a entrada dele. E os 2 pontas também mudam o posicionamento, os laterais começam a apoiar. Ou seja, o Palmeiras fez uma modificação total do primeiro para o segundo tempo, tática, com as entradas do Kelvin e do Ramon Sousa. Mas o posicionamento do Ramon Sousa é a chave de todas as outras movimentações. E foi ele que fez o gol. Não foi à toa, não foi acidente, não foi coincidência. E vou admitir aqui mais uma vez, e admitirei quantas vezes for necessário. No ano passado, eu cheguei a colocar o Ramon Sousa na barca. E estava errado. E que bom que eu estava errado. Acho que todos que eu coloquei na barca, eu estou falando por mim agora, tá?
todos que eu coloquei na barca, eu manteria, com exceção do Ramon Sousa. O Ramon Sousa realmente reverteu aí as... Eu não sei se eu coloquei o Giai na barca também. O Giai reverteu completamente. Mas é uma surpresa para todo mundo. Eu acho que era consenso que o Giai tinha que sair no final do ano passado. E hoje parece que ele reverteu completamente essa tendência, né? E o Sousa não. O Sousa, ele ainda tinha alguns defensores, mas eu não era um deles. Eu achava que... Eu botei ele na mesma barca do Facundito, como se eles fossem a mesma coisa. E nitidamente não são. Então, parabéns ao Ramon Sousa por essa reversão aí de expectativas e pela bola que está jogando. Está sendo muito útil toda vez que entra no time e é muito provável que ele seja titular no derby no domingo. Buenas noches. Felicitaciones por el espectáculo. Mi nombre es Pedro Valdés Valdés, de Deportes AM Cartagena. Independientemente de preguntarle sobre el trámite del partido, ya los compañeros lo han hecho, me gustaría conocer sus conceptos sobre la ciudad de Cartagena. Esta es una plaza que no tiene fútbol profissional. É sempre assim, quando o Palmeiras vai a um local não usual, os locais, o cara é de Cartagena, vocês devem ter percebido. O que você achou da cidade? O que você achou do nosso local? Não tem nada a ver com o jogo, né? É um provincianismo, né? É um vício que os jornalistas têm, principalmente os que trabalham em locais mais remotos, né? Mas vamos lá. Temos 14 anos em la B. É um espectáculo que, na verdade, pues, nos honra ter um equipo como el Palmeiras acá. Cara humilde, né? Você viu? É uma honra ter vocês aqui. O cara tá cheio de humildade. E ele quer ouvir o cara grandão do Palmeiras falar sobre a cidade dele, né? Para dar uma enchida no eguinho deles ali. Eguinho, com todo respeito. Eguinho, que eu digo, no sentido no sentido carinhoso, né? Cada um tem o seu próprio eguinho. E minha pergunta basicamente é isso: seu conceito sobre como lo han tratado, o escenario se lhe ha gustado, el espectáculo que ha visto en las tribunas, por ejemplo, si le ha gustado. Es más o menos lo que quiero que nos entregue como cartageneros, porque repito, hemos colaborado para que Junior, que tiene inconvenientes, siga jugando aquí en Copa Libertadores. Gracias. É a primeira vez que venho aqui. Agradecer a hospitalidade do povo colombiano, foram muito simpáticos conosco. É uma cidade muito bonita. Tem muita construção nova, tem muita gente nova, vê-se que há muita dinâmica na cidade. Como disse, eu não conhecia, mas muito bonita e com um povo extremamente simpático e hospitaleiro. Portanto, muito obrigado pela vossa recepção. Quem sabe se um dia não venho aqui, se tiver tempo, com a minha família, conhecer melhor Cartagena, porque de facto é muito bonito. Parabéns. Pronto, né? Pediu elogio veio, né? Chamou contato veio e vamos seguindo a coletiva. Profe Abel, buenas noches. Diego Cordón, el pregonero para El Bocón Radio y MAP TV. Profe, puntualmente, a quienes seguimos a Junior, nos sorprendió hoy la línea de 3 en el fondo. ¿A usted particularmente lo sorprendió essa formação de Junior esta noite? Perguntou se a linha de 3 formada pelo Júnior se surpreendeu o Abel, se ele esperava jogar com um time contra 3 zagueiros. Na verdade, foi uma linha de 3, né? Foram 3 zagueiros, mas você tinha também os 2 laterais. O direito que subia mais, o esquerdo que nem tanto. Vamos ver o que o Abel responde. Olha, não posso mentir, sim, não estávamos à espera que o adversário viesse com uma linha de 5, de 6 e às vezes de 7. E aí não. Por isso nós fizemos tantos remates fora da área, mas não foi por isso. Eu, na minha opinião, acho que o Júnior Barranquilla entrou mais intenso, mais fresco, mais dinâmico, mais agressivo e acabou por ter um penalti que converteu e passou à frente. Mas a partir
dos 30 minutos do primeiro tempo até ao final, só deu Palmeiras, ok? Num gramado difícil, um gramado alto, mas criamos muito remates do Arias, remate do Filipe, remate do Marlon. Enfim, só faltou, na minha opinião, fazermos mais um golo das oportunidades que tivemos, mas dar os parabéns também aos Júniores de Barranquilha, por isso, pela intensidade, pela forma brava como se defendeu até ao fim, e acaba por ser premiada com um ponto, e nós, infelizmente, só conseguimos levar um ponto daqui. É uma competição dura, numa viagem dura, com pouco tempo para recuperar e num campo extremamente difícil, mas, na minha opinião, fizemos tudo o que podíamos. Infelizmente, faltou nas oportunidades que tivemos fazer golo. Hoje não conseguimos meter a bola na baliza mais do que uma vez. Vamos trabalhar para que na próxima seja possível. Oh, pronto, acabou. Olha o Rush aí. Muito bem. Muito bem. Nessa última resposta foi praticamente uma repetição da primeira, né? Onde ele fala sobre o jogo. Ele fala, tudo bem, a linha de três não, os 3 zagueiros me surpreenderam, mas não foi esse o problema. O problema foi que o Palmeiras não fez o segundo gol, que poderia ter feito nas inúmeras chances que criou. Mas eu queria terminar esse react com uma reflexão aqui sobre o acontecido hoje, quinta-feira, onde o STJD acabou suspendendo o Abel por 8 jogos, 6 relativos à expulsão contra o São Paulo e 2 relativos à expulsão contra o Fluminense. Já cumpriu 2, então faltam cumprir 6. Quem mandou o Palmeiras abrir 5 pontos de vantagem, né? Porque o Abel é algum exemplo de comportamento ali na beira do campo? Não, não é. Não é exemplo nenhum. É bonito o que ele faz? Não, não é bonito. É só ele que faz. Porque se for só ele que faz, aí tá tudo certo. Agora, o que faz o Luiz Zubeldia, ele leva 8 jogos. O que fazia o Vitor Pereira, deu bico em microfone também, porque foi mencionado, né, no julgamento que é uma punição pelo conjunto da obra. E aí mencionam falas de jornalistas, de dubladores, para agravar o que o Abel faz. Alguém faz isso em cima do Zubeldia, alguém faz isso em cima do Mano Menezes, do Vitor Pereira, que já não está mais aqui no Brasil, do Rogério Ceni. Tudo santinho, esses caras. Não falam palavrão, não chutam o microfone, não reclamam da arbitragem. Não, é o Abel. Não é o Abel, é o time que abriu 5 pontos em 10 rodadas. Então, o Abel pode melhorar o comportamento dele? Pode. O STJD pode dar 8 jogos para o Abel, desde que ele dê 8 jogos para todo mundo que faz coisas semelhantes. Não pode ser um peso e 2 medidas. Tem que ser justo, o tribunal tem que ser justo. E o Palmeiras, de novo, está sendo vítima desse tribunal, que no ano passado, pela primeira vez na história, suspendeu um árbitro, porque supostamente errou a favor do Palmeiras, para que todos os árbitros das rodadas seguintes soubessem exatamente como eles deveriam agir. E funcionou muito bem. E o Flamengo ganhou o título do ano passado, ajudado pelas arbitragens nas rodadas finais. E na Libertadores também. O Abel pode melhorar? Pode melhorar. A diretoria do Palmeiras pode melhorar? Muito. No sentido
de não permitirem, de fazerem. Não permitir não tem como não permitir, mas tem como lutar, tem como agir nos bastidores para proteger o Palmeiras desse tipo de perseguição. Essa pena de 8 jogos, ela já é um prenúncio do que vai acontecer nos próximos meses, até o fim do ano, se o Palmeiras continuar liderando, a não ser que abra, né? A não ser que abra 10, 12 pontos, aí eles jogam a toalha. Mas se tiver alguma chance, eles vão fazer de tudo até o fim. E já estão fazendo. Essa punição de 8 jogos é nítido o quanto o Palmeiras sente a falta. O time sente a falta da presença do Abel ali do lado. Então, já é o primeiro movimento para segurar o Palmeiras. Então, fiquem atentos. Nas redes sociais, nós temos um papel a cumprir. Vamos defender o Palmeiras. Vamos pressionar esses juízes, esses auditores da STJD. Os nomes deles estão todos divulgados e eles têm Twitter, têm rede social. É só ir lá, só ir atrás. A relatora desse caso é uma torcedora do Fluminense. Então, eu acho que cabe ir perguntar para ela por que esse peso nessa punição. Cabe perguntar para cada um dos auditores o porquê. Dá 8 jogos para o Abel Ferreira. Ah, vai dar 8 jogos? Então, por que não dá 8 jogos para todos os outros? Tudo santinho? Todos santos. A gente está vendo o que está acontecendo. Acho que chega dessa palhaçada. E assim a gente termina esse react que eu aproveitei para fazer aqui né? Que vocês acabaram de ver. Mas vamos em frente. No domingo tem derby, só derby. E o Abel vai, a não ser que o Palmeiras consiga um efeito suspensivo, já vai ficar de fora. Quem vai estar no banco é o João Martins. Vamos que vamos. Um grande abraço a todos, até domingo. Boa sorte para o Palmeiras no derby. Saudações alviverdes.